Galerinha, tudo bem? Bom, gente, eu venho aqui hoje então para dar uma pequena explicação sobre a matéria que eu enviei para vocês, tá? Eu enviei uma matéria nova sobre sujeito, então aos poucos a gente vai aprender um pouco sobre essa matéria. Como vocês estão em casa fazendo atividades, tá? Essa videoaula, ela vai ajudar vocês a compreender um pouquinho a matéria, já que eu não estou em sala de aula com vocês, tá? Para fazer os exercícios. Mas vai ser assim, aos pouquinhos, tá? De forma bem tranquila, para que vocês possam compreender melhor, tá? Então, assim, eu estou aqui com a matéria, tá? Que vocês também têm em casa, tá? Que eu pedi para vocês copiarem em casa. Ali em cima diz todas as orientações para vocês, que é para copiar e ler a matéria, que é para ver essa videoaula, não é? Que é para tirar uma foto depois dessa matéria que vocês vão copiar no caderno e enviar para mim. Lembra? O nome, turma, período, né, da atividade, que é o período é dessa semana, de 29 de junho, tá? Então, vamos lá. Então, sujeito. Nós vamos para sujeito e tipos de sujeito, tá? Gente, primeira coisa, tá? Aqui na folhinha de vocês está escrito assim: sujeito é responsável por realizar ou sofrer uma ação verbal, tá? Ele realiza ou sofre uma ação verbal, designando o ser a respeito do qual se declara alguma coisa. Então, o sujeito é algo que se declara de alguma coisa, tá? Nós vamos ver isso na prática, tá? De uma forma melhor na prática, tá bom? Então, assim, os alunos ganharam uma medalha de ouro. Está ali o exemplo no caderno de vocês, tá? O que nós temos que olhar primeiro, tá? Nessa oração aqui, tá? O que nós temos que olhar primeiro? Nós temos que olhar o verbo, certo? Então, vocês vão primeiro procurar o verbo. Professora, qual é o verbo, prof? O verbo é ganhar, tá? Ganhar. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser sublinhar o meu verbo, porque eu tenho que achar o meu verbo, tá? E aí, eu tenho aquele macetezinho, sabe? Uma perguntinha que eu tenho que fazer pro verbo para descobrir qual é o sujeito da oração, tá? Então, como é que eu vou saber a que se declara, né, esse sujeito? O que tá falando? Declara é assim, ó, do que tá falando esse sujeito, né? O que tá querendo me dizer? Quem é esse sujeito, afinal de contas? Né? De uma forma mais clara. Então, aqui eu vou fazer uma perguntinha, tá? Quem ou o quê? Tá? Quem ou o quê? Essa é a perguntinha que eu faço pro verbo. Então, primeiro eu identifico o verbo e depois eu faço a pergunta pro verbo. Então, quem ou o quê? Aí eu pergunto assim, bom, se aqui eu tenho pessoas na oração, né? Pessoas agindo, então eu vou perguntar quem, não é? O que seria para uma coisa, né? Então, quem ganharam uma medalha de ouro? Quem que ganhou essa medalha, gente? Os alunos, certo? Então, qual é o sujeito dessa oração? Quem é que está fazendo algo aqui? Quem é que está agindo aqui? Os alunos, certo? Então, os alunos aqui nesta oraçãozinha é o meu sujeito. É o meu sujeito, tá? E aí depois ali no restante da matéria eu vou ver que tem dois tipos de sujeito que a gente vai ver essa semana. E depois tem outros, claro, mas calma aí, tá? Dois tipos de sujeito que a gente vai ver. E agora nós vamos ver o núcleo do sujeito. Porque se nós temos um sujeito, nós temos um núcleo. E o que será que é um núcleo, prof?
O núcleo, gente, é aquela parte mais importante do sujeito. É aquela parte essencial, fundamental. É aquela parte que não pode ficar de fora. Vou dar um exemplo? Então tá. Os alunos ganharam uma medalha de ouro. Bom, se os alunos é o nosso sujeito, qual será o núcleo do sujeito? Qual será a parte mais fundamental, importante, que não pode sair daqui? Né? Bom, então só pode ser alunos, certo? Só pode ser alunos. Vamos dar um exemplo? Se eu retirasse a palavra alunos, tá? Será que tem sentido essa oração? Os ganharam uma medalha de ouro. Tem sentido? Não tem sentido nenhum, prof. Então, se não tem sentido, gente, é porque alunos, com certeza, é a parte fundamental desse sujeito. Então, alunos é o núcleo do sujeito. Eu vou colocar aqui em cima porque não tem espaço, tá? Porque o quadrinho da prof é muito pequeno. É muito pequenininho, muito pequenininho. Núcleo do sujeito. Certo? Parte fundamental, parte principal. Então, só a palavra alunos é o núcleo. Agora, os alunos é o sujeito, aquele que está agindo na oração. Certo? Bem, ali está dizendo que existe um sujeito determinado simples e um sujeito determinado composto. Ali está dizendo que o sujeito determinado simples, quando ele apresenta um único núcleo. Bom, eu só tenho um núcleo aqui? Sim, alunos. Eu só tenho um núcleo. Um só. Então é um sujeito simples, certo? Sujeito simples. Não confundir, gente, que alunos está no plural. Não significa isso se a palavra está no singular ou se ela está no plural. Significa que é um núcleo só, uma palavra só, certo? Sujeito simples. Então, o que eu tenho que identificar no primeiro momento? Se ele, qual é o sujeito da oração, né? E se ele é simples ou se ele é composto, tá? Muita informação. Ai, professora, não tô entendendo nada. E agora, gente? E agora? Bom, primeiro, identificar o verbo. Segundo, perguntar pro verbo quem ou o que. Identificar o sujeito, certo? Depois, identificar o núcleo do sujeito. E aí, identificar se ele é um sujeito simples ou um sujeito composto. Vamos ver mais exemplos. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro, não é? Galerinha, seguinte, tá? 2 exemplos, então, que está também no caderno de vocês, tá? As crianças estão brincando na pracinha. Primeiro, verbo. Né? Brincando, tá? Estão brincando, tá? Então, primeiro a gente está vendo aqui, nós temos o verbo ser, lembra que eu expliquei para vocês, né? O verbo ser, eu sou, tu és, ele é, né? Ser, estar, então estão brincando, tá? Quem ou o que estão brincando, gente? As crianças, né? As crianças que estão brincando na pracinha. É muito parecido com aquele primeiro exemplo que eu dei, não é? Então, as crianças, vou colocar aqui em cima, tá? As crianças é o sujeito. Será que ele é simples ou ele é composto? É um núcleo só ou 2 núcleos que nós temos? Ó, qual é a parte mais importante? Lembra? Eu posso dizer as estão brincando? Não, não posso dizer as estão brincando. Né? Tem que ter crianças, tem que ter a parte fundamental. Então, crianças é o núcleo do sujeito, lembra? Então, eu tenho
um núcleo apenas. Então, eu tenho um sujeito simples, não é? Um sujeito simples. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Verbo, reuniram-se. Verbo reunir, né? Então, quem ou que se reuniram? Bom, aqui é quem, né? Quem se reuniram, né? Os pais, os professores e os alunos. Opa! Aqui tem mais gente, prof. Aqui não é só um, né? Então, aqui eu tenho pais, aqui eu tenho professores e aqui eu tenho alunos. Bom, aqui eu tenho o nosso sujeito, tá? Aqui eu tenho o nosso sujeito, mas eu tenho, ó, 1, 2 e 3 núcleos, certo? Então, se eu tenho 3 núcleos ali, eu tenho um sujeito composto. Não posso ter um sujeito simples, não é? Então, um sujeito composto, certo? Até porque se eu tirasse isso aqui, ó, que cada um deles é um núcleo, né? Alunos, professores e pais, não ia ter sentido nenhuma essa frase, não é? Certo? Ai, professora, tá tão difícil. Não é, né? Não é difícil. Mas tem que ser passo a passo, pergunta por pergunta. Primeiro achar o verbo, depois fazer a pergunta pro verbo, achar o sujeito, depois achar o núcleo que tá lá dentro do sujeito desse, né? Tá dentro do sujeito o núcleo, certo? E depois ver se é um só. Então, quando for um núcleo, retomando, quando for um núcleo, sujeito simples. Quando for mais de um núcleo, sujeito composto. Não esqueçam de fazer as perguntas, assim vocês vão conseguindo identificar melhor, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Ele é um vídeo curto, tá? Mas nós, professores e equipe diretiva, estamos muito preocupados com vocês, com a aprendizagem. Se vocês estão conseguindo entender, se vocês estão conseguindo compreender o que nós passamos para vocês pela internet, tá? A avaliação, eu quero que vocês enviem, quem não enviou ainda, tá? É muito importante a avaliação, porque é uma sondagem, né? É uma sondagem daquilo que vocês já viram nesses meses anteriores, para ver se vocês estão realmente aprendendo. Essa é a nossa preocupação como professor. Se vocês estão conseguindo acompanhar aquilo que a gente envia para vocês. E como nós não estamos na sala de aula, é um momento um pouco difícil, tanto para vocês quanto para nós, então a gente precisa desse retorno. Professora, eu não estou entendendo, professora. Eu não estou conseguindo acompanhar. Ou, professora, está difícil, por isso que eu estou demorando para mandar, certo? Ou, eu estou fazendo, professora, já vou lhe enviar, vou demorar um pouco. É esse retorno que a gente precisa, tá? Então, é isso, gente. O meu recado é esse, tá? Se cuidem, usem máscara. Quando saírem, se protejam, tá? E enviem para nós as atividades que nós estamos à disposição de vocês sempre, tá? Eu tenho um recado aqui de um amigo meu, tá? Que tá sempre aqui junto comigo e ele quer só relembrar vocês aquilo que eu sempre estou lembrando. Ô, galera, se liga aí, galera. Usem máscara, por favor. E envie as atividades, galera. Se liga aí, hein? Gente, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, tá?